Antes de começar o talk show, eu queria contextualizar um pouco para vocês entenderem um tom que eu vou procurar dar nessa conversa junto com a Cris. Tá? A gente está enfrentando um momento único na vida eu acho que de todas as gerações que estão aqui presentes. Né? A pandemia é uma catástrofe, ela já matou cerca de 800 mil pessoas no mundo. No Brasil, estamos ao redor de 110 mil pessoas, muita gente perdendo familiares, amigos, e milhões que conseguiram se curar, mas ainda assim com muito sofrimento. Tá? O que eu quero dizer é que o jornalismo ele me ensinou a ver, me ensinou a ver os eventos de diversas formas. E até mesmo em eventos terríveis como esse, encontrar beleza nele. É possível encontrar beleza em toda essa tragédia. E aqui nessa pandemia do coronavírus, o que eu vejo beleza é na capacidade das pessoas se reinventarem, na capacidade delas manterem suas empresas vivas, delas se aproximarem dos seus familiares que também estão numa situação difícil e aprender a lidar com tecnologia, né? Que para muitos era uma barreira até então intransponível. Então, as pessoas elas se movimentaram, estão se movimentando, e isso é muito bonito. Enxergar essas coisas, esses eventos por um outro prisma, por um lado mais positivo. E a gente precisa desenvolver essa capacidade, né, da gente observar, experimentar e explorar as oportunidades que esses eventos nos trazem. E a tecnologia nos ajuda em todas essas tarefas. Por isso, ela está cada vez mais invadindo todas as áreas da nossa vida. E a pandemia do Covid-19 está acelerando isso. E nesse contexto, algumas questões vêm à mente, né? Como que, no sentido da educação, né? Como que a educação vai conseguir se apropriar de todas essas mudanças? Quais os objetivos que ela vai ter que alcançar num futuro próximo, né? Como que o ensino vai navegar nesse novo mundo que está sendo criado nesse momento? E quais os problemas que a gente vai ter que resolver? Tá? São algumas questões que vou tratar junto com a Cris Miura. Tá? Antes de chamá-la, ela oficialmente, só quero dizer que se vocês tiverem perguntas para a Cris, coloquem no chat. Não vai dar tempo dela responder aqui ao vivo, mas nossa equipe está juntando todas essas perguntas e ela vai receber todas elas. Tá bom? Então, postem aí no chat o que vocês quiserem perguntar para a Cris, que depois mandamos para ela. Então, apresentando nossa convidada especial. A Cris Miura, ela é professora, ela é líder do grupo de educadores do Google, ela é especialista em tecnologias educacionais e em linguística, é fundadora e diretora executiva da Pontui, que é uma plataforma de redação inteligente, mas que eu já sei que está ampliando os seus serviços para outras áreas, e a Cris vai explicar um pouco disso nesse talk show. E vamos ter uma conversa aqui durante 1 hora sobre educação do futuro. Cris, seja muito bem-vinda ao 19º Startup Green de Rio Preto. Gente, muito obrigada. Me ouvem bem? Me ouve bem, Vlad? Sim, estamos ouvindo. Show de bola, show de bola. Pessoal, muito obrigada. Feliz demais de estar aqui com vocês. Feliz demais pelo convite do Vlad. Vlad é um cara que eu admiro pra caramba, ele sabe muito bem disso, né? Então, ter parcerias e vê-lo fazer movimentos como esse fazem todo sentido. E estar aqui é muito mais do que simplesmente estar atuando dentro do papel Cris Miura profissional, mas vai ao encontro da minha missão, que é poder colaborar e poder empoderar para que outras pessoas também possam transformar a educação. Então, se vocês estão aqui, é porque vocês acreditam que a educação, sim, é uma ferramenta de transformação, é uma ferramenta de empoderamento social, e eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Então, Vlad, brigadão demais pelo convite, viu? Nós que agradecemos, Cris. Você sabe que o que eu penso de você é o mesmo. Né? Então, vamos lá. Ô, Cris, vamos começar então para as pessoas conhecendo um pouquinho mais dessa sua trajetória, né? Eu queria que você contasse um pouco da sua história na educação, né? Leva a gente para viajar nessa trilha que você fez, o que teve de dificuldade e onde que você encontrou realização nesse caminho.
Perfeito, show de bola. Bom, então se eu fosse contar um pouquinho da minha história, eu sempre gosto de começar com um verbo que é incomodar. Eu sempre fui uma pessoa muito incomodada. Então, desde a minha adolescência, eu sempre estudei em escolas públicas. Então, a minha vida toda eu venho de escola pública. Desde a minha adolescência até a minha trajetória profissional, eu sempre tive um incômodo muito grande de transformação. Depois eu fui entender um pouquinho que está totalmente conectado, né? Eu vi que tem muitos empreendedores aqui ao ambiente empreendedor. É acreditar que a gente pode mudar um determinado cenário. E eu começo fazendo licenciatura, então eu fiz licenciatura em letras, e aí esse incômodo me seguiu, inclusive, tanto para a universidade quanto para dentro da sala de aula. Eu trabalhei muito tempo no ambiente corporativo, depois eu começo a trabalhar com educação, e quando eu faço essa mudança de chave, foi realmente acreditando que eu queria impactar, eu queria trazer o meu legado mesmo através da educação. Porque, para mim, não existe, por mais que pareça clichê essa frase, mas não existe uma trajetória de um país que tenha uma ascensão econômica, social, que não passe pela educação. Para mim, é um suicídio a gente achar que não deve, ou que deve investir pouco, ou que é um cantinho que eu não olho muito bem e depois eu penso o que eu faço. Então, eu tenho um movimento muito forte e eu começo a minha história sendo licenciada em letras. Eu comecei a entender que o que eu estava fazendo dentro de sala de aula, né, comecei a trabalhar em escolas privadas, fico mais de 10 anos, fiquei 12 a 14 anos em escolas privadas e sempre trabalhando com escrita. Então, hoje a gente está falando que quase 80% dos brasileiros não conseguem se comunicar adequadamente por meio da escrita. Então, eu vou desde a escrita digital, e-mail, até mesmo uma escrita mais manuscrita ou digitada, enfim. E eu entendi que a escrita era um contexto de expansão social. Então, jovens deixam, por exemplo, de estar dentro de um emprego, aumentar a renda per capita da família, porque o cara não consegue se comunicar pela escrita, porque ele conhece uma escrita abreviada, quem tem filho adolescente, quem tem sobrinho adolescente sabe, né? Molecada usa muito abreviatura, enfim. E aí eu entendi que a escrita era algo que eu queria me dedicar, e em 2015... trabalhando já, né, há um tempo com educação, eu comecei a entender que eu poderia também empreender. E aí eu abro um cursinho de redação aqui, eu sou de Ribeirão Preto, eu abro um cursinho de redação aqui em Ribeirão Preto, valido uma metodologia voltada para a produção escrita, tiro um dos colégios aqui de Ribeirão Preto, junto com o time de redação, eles saem de 11º lugar para redação e ficam em primeiro lugar aqui no ranking nacional, perdão, no ranking estadual de redação. E aí eu começo a perceber, pô, tem fruto aí, eu acho que isso aí dá para poder seguir. E aí, em 2015, eu participo de Startup Weekend. Para quem não conhece, se eu mencionar algum termo, gente, aqui que vocês não conhecem, fica à vontade. Manda aí no chat. Cris, tem de nada que você falou, volta, não tem erro nenhum. Estamos aqui a gente vai fazendo essa dobradinha aí e explica se você falar, Vlad, manda bala, estamos todos aqui para aprender. E aí, em 2015, eu participo do Startup Weekend, que é um final de semana que você precisa literalmente validar uma ideia. Então, você começa na sexta e termina no domingo. Quem não conhece, dá uma pesquisada, que tem bastante coisa legal, né, na web. A gente vence, né, esse Startup Weekend, e aí eu entro no Founder, onde eu conheço o Vlad, que foi, né, um dos grandes cruzamentos que a vida me trouxe aí, que foi muito legal, né, até hoje a gente tem essa amizade. E aí a gente entra no Founder Institute e começa, então, a minha jornada dentro do ambiente de startup. Então, eu fico 3 anos com a escola presencial, com o meu sócio, eu vendo a minha parte para o meu sócio e aí eu começo a me dedicar exclusivamente à startup, que nada mais é do que a transferência do que eu fazia do offline para o online. Nada mais parece que é simples. Parece que é simples, né? Sabe que não, parece que é assim, transferir do online, do presencial para o online. Em 2018, a gente começa a trabalhar pensando no usuário final. Então, para quem conhece, imagine um Descomplica, imagine uma estratégia concurso, só que focada em redação para o vestibular. Então, uma plataforma onde o aluno ele entra, ele compra um plano e ele tem uma correção de redação que vai aumentar a performance dele. E aí, depois eu falo um pouquinho de diferencial. 2018, a gente começa ali, finaliza 2018 com 100 alunos. 2019, a gente muda, né? A gente pivota, a gente, ao invés de vender para usuário final, a gente começa a vender para escolas. A gente está falando de mais de 40 mil escolas no país, a gente começa a entrar no mercado B2B, né? Ou seja, a gente vendendo para uma empresa. 2019 a gente fecha com 16 escolas, agora em agosto a gente bateu 62 escolas e 15 mil alunos. Então, hoje a gente entrega a solução digital para que as escolas aumentem a performance dos alunos, para que elas tenham aulas online, gestão de conteúdo de materiais de forma descomplicada, para deixar o professor focado muito no que ele mais gosta, que ele sabe fazer,
que é gerar aprendizagem. Então, toda a parte administrativa somos nós quem fazemos. Especificamente, pensando em tecnologia, né, o que a gente entrega hoje? A gente é a única plataforma no país que consegue fazer a gravação da correção da redação. Cris, tá, mas qual que é a diferença disso? O aluno aumenta em 5 vezes a aprendizagem. Então, o cara que está fazendo com a gente, o cara que não está fazendo com a gente, ele aumenta em 5 vezes a aprendizagem, porque a gente consegue levar uma tecnologia que faça sentido, e agora a gente começou testes com inteligência artificial para que esse processo seja híbrido. Então, hoje, pensando na plataforma, a gente tem mais de 700 professores cadastrados, a gente gera renda, a gente gera formação para esses professores, a gente acredita muito na formação de professores, vou falar muito disso. Hoje nós temos, como eu falei, mais de 60 escolas, a gente tem sistemas de ensino, e recentemente a gente foi aprovado na Microsoft, então hoje a gente faz parte do portfólio da Microsoft for Startups, que tem um braço de inovação para lideranças femininas. Então, em linhas gerais, eu acho que assim, resumindo bem a história de quem sai lá de líder de Grêmio estudantil para hoje, dia 20 de agosto, é mais ou menos isso. A gente vai chegar a detalhar um pouquinho mais isso daí, tá, Cris? Mas você falou em transpor para o online, né? A gente até brincou, não, é super fácil, né? Mas é justamente um momento que a gente está vivendo, né? Então, de repente, com essa pandemia, começou a quarentena e as escolas precisaram, todas elas, de uma hora para outra, ir para um ambiente online, né? Nisso, a gente conseguiu observar diversos problemas. Muitas delas não tinham uma plataforma para operacionalizar suas aulas online. Muitas delas não tinham qualquer espécie de conteúdo para o online. Então, são problemas que apareceram na hora que precisou ser feita essa transposição, né? Agora, eu quero a tua visão. O que você viu nesse movimento, nesse primeiro momento, né? Quando virou a pandemia, tudo foi jogado para cima, tudo foi movimentado. O que te chamou mais atenção? Legal. Eu acho que para a gente poder falar um pouquinho dessa transição, eu sempre, de novo, né, sou muito bandeira professor, eu vou levantar um dado até para a gente poder começar a falar um pouquinho dessa transição. O Instituto Península fez uma pesquisa recentemente e quase 90%, 88% dos professores disseram que nunca tinham dado aula remotamente. Nunca. Então, imagine o seguinte, imagine que você nunca trabalhou com determinada ferramenta, você é jornalista, e eu digo para você o seguinte, olha, Vlad, seguinte, a partir de amanhã, você vai começar a cozinhar para 50 pessoas de uma vez só. Cris, mas eu nunca cozinhei na minha vida. Ou você vai fazer uma cirurgia, porque você não é médica, você vai fazer uma cirurgia e você vai ter que mudar totalmente o teu contexto de trabalho, de ferramentas, sua forma de pensar, você vai mudar tudo. Foi isso que aconteceu com a educação. Então, da noite para o dia, no sentido, né, metafórico, a gente teve mais de 90%, a gente está falando de mais de 2 milhões de professores no país, a gente está falando de mais de 45 milhões de alunos. Da noite para o dia, a gente teve um cenário onde professores, escolas, gestores não tinham ideia de como fazer essa transição. E aí, por isso que eu até gosto, né, quando a gente começa a falar dessa transição, e ontem mesmo eu estava em bate-papo falando sobre isso, a gente está chamando esse momento de ensino remoto de urgência. Por que ele é um ensino remoto de urgência? Porque literalmente foi para apagar fogo. Então, assim, a gente estava bem... Não foi estruturado porque não deu tempo, né, Vlad? Se tiver o pessoal de educação aqui, quem está já na área, eu acho que nem preciso falar só de educação. Quem tem filho na escola, quem tem familiar que estuda ou que dá aula em escola, viveu isso na pele. Porque da noite para o dia você tinha um profissional que tinha 6 horas, começou a trabalhar 10 horas por dia, você tinha um aluno que todos os dias saía para a escola e agora ele estava o dia inteiro em casa. Em uma casa que às vezes você tem um notebook, ou você tem um celular para 2, 3 alunos, para 2, 3 irmãos ou irmãs. Então, assim, eu acho que essa transição seria até prepotência da minha parte, de repente, querer falar, é isso que aconteceu. O que, na minha visão, é muito claro. Ela só tirou o véu daquilo que a gente já vinha falando, já vinha discutindo nós, né, que somos a educação, há um bom tempo, né, Vlad? E aí eu vou pegar um pouquinho da minha jornada, um ponto específico, em 2014. Em 2014, eu trago a liderança do grupo de educadores Google para Ribeirão Preto, né, na minha cidade. E nesse momento eu começo a fazer muito evento, eu começo a trazer muito a comunicação e a formação para uso de tecnologia em sala de aula. E o que foi muito claro, e até dentro da rede, são mais de 150 líderes de educadores Google no mundo, o que dentro da rede a gente debatia muito.
Cara, que dificuldade que é para a escola entender a necessidade que tecnologia ela vai potencializar, ela não vai acabar com a profissão do professor, ela não vai acabar com a profissão do gestor, não, ela vai potencializar e tirar aquilo que é muito mecanicista da aprendizagem, da prática pedagógica, vai tirar o que é mecanicista e trazer o que é estratégico, o que é criativo para o professor. Então, em 2014, esse movimento foi muito forte, inclusive a Google incentivou muito, então você tem um boom, né, de grupos de educadores Google, e eu entendo que há 6 anos não é tão longe. Quando a gente falava de tecnologia, eu sempre brinco, sabe a empresa que tem um departamento, que é uma salinha lá no cantinho, que ninguém dá bola para aquele departamento, tipo a área de TI, né? Hoje não vai, mas aquele departamento escondidinho. Então, falar de tecnologia em 2014 dentro das escolas era cara, você tá doido, eram escolas muito visionárias que tinham essa visão. E quando chega, né, nesse período de 6 anos, quando chega agora em março de 2020, o que a gente falava lá em 2014, que é óbvio que vem bem de antes, mas o que a gente falava, na verdade, foi o que aconteceu, que são as escolas que não tinham estrutura física para poder suportarem a transmissão, por exemplo, de aula, professores que ainda não estavam capacitados, alunos que não têm autonomia e que é muito natural para fazer uma autogestão de conteúdo e de aprendizagem. E aí, Vlad, um ponto muito importante, não tem culpado, tá? Então, assim, eu quero que a minha fala fique muito clara, que a gente não está culpando ou punindo ou achando... Não, cara, agora é um momento de trabalho colaborativo, de trabalho de partilha, de trabalho de aprendizado contínuo. A gente está todos os dias hoje, enquanto educadores, enquanto escola, enquanto gestores, entendendo e aprendendo juntos como que a gente vai seguir daqui para frente, entendeu? E eu digo até, de um modo até mais, eu diria agressivo, mas no sentido de não é nem daqui para frente, é de hoje para amanhã. É de hoje para o final desse mês, de hoje para o final desse ano. Então, eu acho que isso, dia a dia. Então, quando a gente fala dessa mudança, Vlad, a gente não vai falar especificamente uma mudança, não. A gente tirou o véu daquilo que já vem, né? A gente já vem entendendo que há muito tempo a escola, não só a escola, mas a gestão pública também, gestão política, ela já deveria estar investindo, né? Se a gente for falar do estado de São Paulo, a gente tem 1,5 milhão de alunos que nunca entraram na plataforma, né? De período de março a agosto. Eu estou dizendo que eu tenho 1 milhão de alunos de março a agosto que estão fazendo o quê? Pensando na escola pública, entendeu? Eles estão fazendo o quê? Eles não entraram na plataforma, eles não postaram uma atividade, não tiveram interação com o professor, 1,5 milhão de alunos. Então, eu acho que no final do dia a gente entender, tomar consciência literal, ter esses diagnósticos contínuos que são fundamentais para a gente falar, ok, agora eu estou conseguindo entender melhor, deixa eu aprender como eu vou conduzir a partir de agora. Então, acho que essa foi a mudança maior no sentido de tirei o véu daquilo que já de fato era uma estrutura. Tá, uma das coisas que me chamou a atenção foi o fato de, agora com essa presença de aulas remotas, né, é uma oportunidade da escola entrar dentro da casa do aluno. E aí a escola mesmo, enxergar as rotinas, os problemas que existem dentro de casa. O que você acha que isso representa para o ensino? O fato da escola estar agora dentro de casa dos alunos, da casa dos alunos. Legal. Enfim, para quem é de educação também, eu sempre vou falar para quem é de educação, para quem não é, para não ficar a ideia de algo ser muito superficial e então muito aprofundado. Existe um termo que a gente utiliza que chama-se socioemocional, competências socioemocionais. O que elas evocam? A nossa capacidade e a nossa habilidade de lidar com alguns comportamentos específicos. Então, por exemplo, como tomada de decisão, liderança, a capacidade de estar apto a fazer uma gestão de crise, enfim. Isso já é um diálogo, já há muito dia que a gente vem fazendo dentro da escola, mas que se fortaleceu agora, principalmente com a nova Base Nacional Comum Curricular, que, para quem não é de educação, é um documento como se fosse a Constituição da Educação, tá? Em linhas gerais, de forma bem ampla. Quando a gente vê a escola sendo se apropriando do espaço familiar, a gente vê, começa a identificar que o que surge à tona são essas competências socioemocionais que há muito tempo também vem se discutindo, mas que até então, em algumas escolas, obviamente eu não vou considerar iniciativa privada, no sentido classe A, mas eu estou falando na massa, que até então não se discutia e não se tinha aplicação para isso. E aí o que a gente começa a entender?
e literalmente evidenciar. O aprendizado, ele passa pelas competências socioemocionais sempre, só que isso foi negligenciado durante muito tempo. Então, não adianta, por exemplo, eu acreditar, e aí eu vou pegar o presencial e comparar com o ensino remoto. Não adianta eu acreditar que uma criança de 7 anos de idade, que está vivendo, por exemplo, uma separação dos pais dentro de casa, que ela vai chegar na escola, 7 horas da manhã, a professora vai começar a explicar sobre equação e que ela vai estar compenetrada daquilo. Ela não vai estar, ela não vai conseguir absorver aquilo. Só que em muitos momentos isso foi negligenciado no sentido de preciso gerar conteúdo, preciso fazer aprender, preciso e não se parou para pensar. Só que agora, em casa, essas competências elas ficaram muito graves, porque a criança que não tem um mediador, que é o professor, não tem um orientador vocacional, um orientador do ponto de vista do contexto da psicologia, do contexto da psicopedagogia, se ela e a família não está preparada, ela de fato não vai conseguir aprender. Então, assim, o que a gente vem entendendo, considerando que a escola está dentro de casa, principalmente pensando até nesse retorno, é diagnosticar mesmo em que momento que essas crianças, que esses jovens, que esses adultos estão. Então, é entender o que foi, que de fato, baixar até expectativas, viu, Vlad? Posso estar muito no meu olhar, pouco seja, mas reduzirmos as nossas expectativas na perspectiva de conteúdo, aprendeu ou não aprendeu os 30 tópicos de matemática, aprendeu ou não aprendeu os 30 tópicos de língua portuguesa, mas entendermos que essa criança, esse jovem, esse adulto, ele está retornando para o ambiente formal, para a escola, muito cheio de competências socioemocionais que ele precisa equilibrar primeiro, para que depois ele comece a absorver, do ponto de vista cognitivo, né, questões mais conteudistas. Então, quando a gente percebe a escola dentro de casa, a gente começa a ter uma discussão ainda mais forte, dizendo, olha, lembra que a gente estava falando de desenvolver competências socioemocionais, que agora está na base? Então, isso foi muito evidenciado. E aí articula e vai refletindo em todos os elementos, todas as pessoas. É a mãe que também voltou para dentro de casa, que precisa trabalhar, é o pai que também precisa trabalhar, mas ao mesmo tempo tem uma criança que precisa aprender, e aí a gente vai vendo vários exemplos, né, nas redes do quanto isso está sendo difícil, obviamente para o aluno, mas também para a família que está participando do processo. Né? Você sabe, Cris, hoje, coincidentemente, saiu na Folha uma pesquisa que aponta aumento de tristeza e ansiedade em jovens e crianças nesse período da pandemia. Né? Então, faz muito sentido. Isso aumenta até a evasão escolar. Diz que aqui que aumentou para 40%, passou de 31% para 43% nos finais do ensino fundamental, o risco de evasão escolar. Sim, e isso acontece porque, de novo, né, quando a gente não pode esquecer que a escola ela não se desloca da vida do aluno. Existe muito essa ideia, aqui o aluno está na escola, aqui ele virou filho, aqui ele virou amigo. Não, a escola ela precisa fazer parte da vida do aluno. Parece óbvio isso, Vlad, mas nem sempre isso acontece de fato. Então, eu acho bem legal, a Google traz uma frase que para mim faz muito sentido, que é o aprendizado dentro e fora de sala de aula. Então, quando a gente entende que, por exemplo, a gente tem um jovem que está no terceiro ano do ensino médio, que seria o ano da formatura dele, entende que isso não vai voltar. Por mais que ele faça a formatura ano que vem, quando era para ter a formatura dele, ele não teve. Ele não vai ter. O cara que inspirou a vida inteira, né? A molecada aí que vem desde lá do começo do sexto ano até o nono ano, louco para viajar, louco para ter uma formatura no nono ano, o cara não vai ter. E isso não tem como a gente negligenciar e dizer, não, eu não quero saber como você está se sentindo, você precisa aprender. Não é assim que funciona, porque a vida está conectada à escola, e a escola precisa estar conectada às demandas da vida. Então, de fato, quando a gente fala de crise de ansiedade, quando a gente fala de tristeza, não só dos alunos, mas também dos professores, a gente sabe que eu estou muito preocupada com esse ano ainda, não estou nem falando para o ano que vem, a gente vem trabalhando muito esse lado de cá com os professores, com a saúde mental do professor, porque é o dia todo num grave, né, de frustração, de não conseguir entregar as atividades, não conseguir fazer uma gestão de sala de aula, de ver o aluno sentindo saudade dele. Quantas atividades a gente vê aqui, como eles gravam, né, eles falam, não esquece depois quando a gente voltar de você levar aquele bolo para ti. Então, assim, tem uma questão socioemocional muito forte e que influencia diretamente no cognitivo. E se para nós adultos já tem uma grande influência isso, né? Imagina para criança, né? Exatamente, exatamente. Aproveitando esse gancho que você vê de principal competência que uma pessoa vai precisar desenvolver
para prosperar nessa década que já começa com um acontecimento totalmente disruptivo, que é a pandemia? Na minha visão, assim, a gente poderia falar de diversas aqui competências, mas eu vou citar o que, né, grande parte a gente já vem falando muito sobre isso, que inclusive a ONU fala muito sobre isso, que é a capacidade de aprender e desaprender, aprender e desaprender. E parece também muito óbvio, né? Mas na prática não é. Então, você ter a liderança de si mesmo a ponto de desconstruir para reconstruir. E isso não é simples, não é fácil. Em um mundo de informações onde o que a gente vê hoje, um dia, o cara lá no século XIX, ele via na vida toda dele, né? A gente bombardeado. Então, aprender, por exemplo, eu sou professor de língua portuguesa, mas eu percebi que eu preciso lidar agora com tecnologia para ensinar redação em sala de aula. E eu nunca trabalhei. Como eu aprendo a usar uma ferramenta de videoaula? Eu busco tutorial, eu vou pedir indicação para alguém, eu solicito uma mentoria, eu peço para a escola me dar um curso, eu faço uma pós. Então, eu tenho que ter tomadas de decisão que vão influenciar no que eu vou aprender. E isso não é especificamente da educação, a gente está falando do mercado como um todo. Então, por exemplo, é muito comum hoje você ver o cara que se formou em marketing e hoje ele abriu uma startup, ou o cara que virou administrador e hoje ele é chefe de cozinha. Por quê? Essa fluidez, né, que a gente chama, depois eu vou passar alguns links, mas de mundo VUCA, um mundo MUVUCA, né, de ser muito volátil, de ser ambíguo. Cara, é isso, entendeu? Não adianta a gente achar, a gente está falando que em 2030, quase 85% das profissões de 2030 ainda não existem. Isso então, quer dizer... uma questão, nós fizemos, até para promover esse evento, nós buscamos uma série de educadores para entender o que eles pensam da educação do futuro. Né? E eu lembro de um dos depoimentos, ele comentou como que a escola ainda tem um direcionamento de te preparar para uma carreira, né, para um vestibular, e que o que fica é que você vai seguir essa carreira para o resto da vida. Né? Só que a gente está vendo que tanto a evolução tecnológica quanto a longevidade que está aumentando das pessoas, né, mostra que não é bem isso, né? Você vai passar por diversas carreiras ao longo da sua vida. Eu mesmo sou um exemplo. Trabalhei muitos anos como repórter em um grande jornal. Hoje eu estou na área de inovação e empreendendo. Claro que eu uso muito das minhas competências de jornalismo, mas eu estou em outra área hoje. Né? E eu admiro que daqui uns 10 anos eu possa estar em outra, porque eu acho que é dinâmico. E é como você disse, muitas profissões, muitas carreiras nem sequer existem ainda. Exatamente. Mas, assim, quando a gente... Pode falar. Manda mas só para completar minha pergunta, se as escolas, se os sistemas de ensino, eles perceberam isso, eles têm consciência disso, desse momento, dessa situação. Sim, quando a gente olha tanto para a educação pública e a educação privada, e aí a gente pega uma tríade, né? A gente tem na ponta o usuário, que esse usuário pode ser família, que é a escola em si. Na outra ponta, a gente tem a iniciativa privada, na perspectiva de trazer soluções, seja startups ou corporações, e a gente tem a academia também, né, Vlad? A gente pode esquecer disso, que a gente tem uma universidade extremamente relevante que gera muita pesquisa, principalmente na perspectiva de aprendizagem. Então, essa ponta, né, essas três pontas, a gente, principalmente, né, obviamente, o aluno, a família, isso vem sendo muito percebido. Eu acho que a questão maior não é se está sendo ou não percebido, mas o que está sendo feito. Então, assim, o que eu entendo hoje, e olhando para o nosso ambiente, seja no ambiente de edtechs, né, que são startups de educação, seja no ambiente de educação no sentido amplo mesmo, sistemas de ensino, corporações, formação dos profissionais para novas competências, como que eu faço isso, como que eu gero resultados, de maneira que faça sentido para esse usuário. Então, a ideia de jornadas de aprendizagem, e aí a gente vai usar vários conceitos, né? Aprendizagem adaptativa. Eu e você, a gente está aprendendo a mesma coisa, mas com competências e dificuldades e skills totalmente diferentes. Às vezes você vai sair na minha frente, por exemplo, na tua capacidade com uma comunicação, e eu, por outro lado, vou ter outras habilidades que você não tem. Como que a gente vai ter o mesmo processo de ensino e aprendizagem possível?
Então, a gente vem falando muito de aprendizagem adaptativa, a gente vem falando muito de personalização do ensino. O que é personalizar o ensino? É entender o cara como um indivíduo que tem diversas habilidades, mas também tem diversos desafios a serem rompidos, entendeu? E entender nesse processo que, sim, nós temos consciência, mas estamos aprendendo juntos. E aí, cara, é muito interessante o que você falou, né, do jogo do tabuleiro. Eu achei muito legal, porque, de fato, eu sinto isso. A gente que está enquanto startup há 2 anos no mercado, e muitos sistemas que estão, às vezes, 30 anos no mercado, a gente está passando pelos mesmos desafios. Então, o cara quer entender como que ele gera aprendizado, embora ele seja 30 anos no mercado, óbvio que eu não estou considerando a questão de recursos, mas estou dizendo no sentido de desafios. Os desafios desse cara, que tem 400 mil alunos, são desafios iguais ao que eu, que tenho 15 mil alunos. E aí a gente precisa unir e entender, né? Existe muita ideia de, player, um player. Cara, não tem player, tem gente querendo fazer a educação dar certo. Se essa gente é uma startup, se essa gente é um sistema de ensino, se essa gente é uma escola, se somos nós aqui no Startup Elite, não importa. No final do dia, a gente entender que formação e educação, ela permeia todas as áreas, todas as áreas. Eu estou conversando aqui com você hoje e muito provavelmente o filho de alguém que está nos ouvindo, ou até alguém que está nos ouvindo, vai nos atender por ser um médico, por ser um gestor, vai ser nosso chefe daqui 4, 5 anos, cara. O menino que está entrando hoje no 9º ano, daqui 4, 5 anos, ele pode ser meu ou seu chefe, ele pode ser um parceiro comercial. E aí, quem que é essa pessoa que você quer cruzar? Com quais valores você quer cruzar? Quem que é esse cara, ou essa mulher, esse homem ou essa mulher que vai cruzar o seu caminho, que pode ser o seu parceiro, pode ser o seu cliente, pode ser o seu chefe, pode ser o seu chefe. Hoje, os amigos do seu filho, daqui 10 anos, pode ser seu chefe. Né? Então, a gente pensar quem que é esse cara que está lá na frente e qual que é a minha responsabilidade nesse processo. Então, eu acho que, assim, só fechando nessa pauta que você trouxe, que para mim faz muito sentido, é parar de achar que educação diz respeito só à escola, é parar de achar que educação diz respeito só a educadores. Não, você é chefe, você é líder de empresa, ok. O cara que está chegando para você, se você não entender como que foi o processo de informação, a tomada de decisão dele, como que ele aprende, como que ele quer crescer, não esquece, esse cara vai dar turnover rapidinho, vai sair rapidinho da tua empresa. E aí você vai ter mais custo para contratar, você vai ter que formar de novo, a qualidade do serviço ou do produto, de repente, vai cair, porque, enfim, né, você não tem mão de obra qualificada. Mas eu não sou empreendedor, eu sou funcionário. Tá, quem que você quer de colaborador, de amigo de trabalho? Você quer um cara que conseguiu aprender a fazer a gestão das próprias emoções? A gente fala, existem N materiais sobre isso. Como que eu lido, por exemplo, você foi lá e me apresentou um projeto, eu te falei, olha, Vlad, esse projeto não é legal, não vai passar. Você vai pedir demissão, sair gritando e vai embora? Ou você vai entender que aquilo tem que sim ser revisitado, que é natural a frustração? Porque quando a gente olha para o ensino médio, né, eu foco muito em ensino médio, porque é onde a gente pega o final, que é o maior índice de evasão. A gente começa a olhar para a academia, a gente tem números gritantes de suicídio. Por quê? Porque o cara, ele não está conseguindo lidar com as próprias emoções. Mas então, porque esse moleque é fresco, é mimimi? Não, gente. A gente tem que aprender e ensinar como lidar, porque a gente, quanto adulto, ainda não sabe. Então, imagina um menino com 14, 15 anos de idade, ele tendo que lidar com, eu não vou me formar esse ano, eu não sei o que vai ser do meu futuro, eu não sei nem se vai ter vestibular, meu pai está me dizendo que eu tenho que trabalhar, mas eu não sei com o que eu tenho que trabalhar, porque nem emprego para mim eu tenho. E aí? Então, a gente bate as mãos e fala, se vira a sociedade. Não. Sim. Então, eu acho, por isso que eu gosto bastante da ideia de estarmos aqui, porque é isso. A educação, ela sai do âmbito, a escola é responsável, o setor público é responsável. Não, a educação é responsabilidade da sociedade. Ela não pode ser política de governo. Isso a gente bate muito na terra. Ela tem que ser política de Estado, é política de sociedade. Não pode ser um plano, se a gente for pegar Sobral no Ceará. Por que Sobral no Ceará? A gente falou com o secretário essa semana. Hoje é uma das maiores referências de educação no país, porque o próprio secretário diz, aqui foi regra, para poder entrar esse secretário, ele tem que manter. Passaram-se os 4 anos, a gente mantém o projeto. Não pode ser o partido A, o partido B. Não. O impacto disso ele tem que ser a médio e longo prazo. E não achar que em 4 anos eu vou fazer 100% das crianças estarem alfabetizadas ou lidando com as próprias questões emocionais, entendeu? Sim, sim. Cris, mudando um pouquinho o foco, né? Muito se fala que o ensino vai ser mais híbrido agora, entre ambiente online e offline. Uhum. Eu queria entender, na sua cabeça, vai ter escolas que somente têm um ensino remoto? Se a escola regular, formação, escolaridade, até os 17, ensino fundamental, médio, vai ter escola só com ensino remoto?
Ó, estamos pensando um pouquinho, né? O que é o ensino híbrido, o que é o ensino remoto, quando a gente fala de offline e online. Ensino híbrido é no sentido de misturar mesmo. Então, eu tenho parcialmente a aula online, eu tenho parcialmente a aula presencial. O remoto é quando ele é 100%, né? Ou a gente pode chamar de educação, aí existem vários conceitos, mas a gente pode chamar de educação à distância ou aprendizagem remota. Quando a gente olha para esses dois processos, o que do lado de cá, enquanto educador, a gente entende? Que os dois processos, eles contribuem na jornada do aluno. Ele ser 100% online, ele ser 100% presencial, ou ele ser híbrido, vai depender muito do objetivo final que aquela escola, que aquela instituição, ou que o próprio indivíduo está buscando. Quando a gente fala, ele vai ser 100% remoto, agora não vai ter... ensino mais presencial. Eu particularmente não acredito, mas daqui um ano a gente pode conversar. Cris, você falou que não acreditava? Sim, porque mudou. Entendeu? Então, assim, se você falasse, por exemplo, comigo, até fevereiro, o último dia de fevereiro, e você dissesse assim para mim, olha, Cris, vocês vão ficar 6 meses em casa e aí vocês vão ter que pensar em novas estratégias de aprendizagem. Eu errei. Em começo de março, a gente estava assim, ó, nossa, como que a gente vai fazer com 15 dias de aula em casa? Tipo, nosso medo era, vou ficar 15 dias, de repente a gente está aqui 4, 5 meses em casa. Então, assim, não dá para chegar e falar, olha, vai ser 100%. O que a gente vem entendendo muito? A jornada, ela vai mudar de aprendizagem. O que vai ficar para a tecnologia? Aquilo que o ser humano, e aí ser humano pode ser família, pode ser qualquer um, né, dos agentes dentro da comunidade escolar, pode ser o gestor, aquilo que não há necessidade da gente gastar tempo por questões mecanicistas. Exemplo prático. Para que eu vou ficar lá jogando uma nota no Excel? Vou demorar 2 horas da minha semana, 3 horas, jogando nota dos alunos no Excel, sendo que automaticamente eu posso fazer isso. Sim. Entende? Para que eu vou ficar, por exemplo, uma coisa que de fato a gente não consegue? Como que eu sei dos meus 300 alunos? Acompanho 300 alunos ao longo da semana. Como que eu sei quem está estudando e quem não está? A tecnologia consegue me entregar isso. Então, o que a gente entende, o nosso discurso muito forte do lado de que é, professor, o teu papel é de mediador, é de direcionador, é de fato do cara que vai construir junto o conhecimento com o aluno. O que for mecanicista, chato, burocrático, repetitivo, deixa que a tecnologia faça. Para que eu vou ter alguém corrigindo o texto se a tecnologia, se o meu corretor ele demora 15 minutos para fazer uma correção, e a inteligência artificial ela vai fazer 100 correções em 8 segundos, para que eu vou ter alguém fazendo isso? Eu vou deixar esse cara para falar com esse aluno sobre como ele vai ter, sobre propósito de vida, sobre qual que vai ser a jornada dele depois que ele sair da escola, sobre como que ele pode usar a matemática dentro do jornalismo, como que eu trabalho estatística dentro do jornalismo, como que é ter estatística dentro de um contexto onde existem, né, que a gente vê hoje um mundo lotado de fake news. Então, assim, cabe ao professor essa mediação, acompanhar o aluno nessa jornada e dando direcionamentos, e o que for mecanicista, o que for repetitivo, a gente joga para a tecnologia, especificamente nesse ponto. Sim, e aí eu até um follow-up dessa pergunta, fiz porque, existe tecnologia que permite que se não seja 100% remoto, né? Se a eficiência dele pode ser uma outra história. Mas, enfim, e o que me encanta na tecnologia também é que ela quebra barreiras geopolíticas. Uhum. E aí é uma pergunta assim, eu vou poder matricular meu filho em Harvard, por exemplo, ou uma outra universidade de um grande centro do mundo, e ele seguir toda a escolaridade dele numa escola do exterior, por exemplo? Uhum. Se a gente for falar de tecnologia, com certeza isso já é muito tranquilo de acontecer. O que a gente esbarra muito são em currículos, em questões de jurisprudência e jurídicas que não nos permitem ainda, por exemplo, a ter uma compensação de currículo, óbvio, dentro de outros processos a gente já consegue, mas que a gente... Sim, mas você acha que essas mudanças que está acontecendo agora pode levar gestores, os nossos políticos e de outros países a realmente pensar nessa possibilidade? Eu acho que tem a possibilidade, eu acho que é uma possibilidade que ela faz sentido dependendo do contexto, né? De novo, quando a gente está falando de escola de aprendizagem, a gente está falando de contexto. Se a gente for pegar hoje com a reforma do ensino médio, né? Então, para quem não sabe, foi sancionada a reforma do ensino médio, a gente vai ter várias mudanças agora, olhando especificamente para o ensino médio, e uma das mudanças são os itinerários formativos. O que significa isso? 60% da grade curricular que o cara vai aprender é pré-determinado, 40% ele cria itinerários. Então, itinerário é para onde eu vou. E
escolho para onde eu vou de acordo com o meu projeto de vida. Esse itinerário, por exemplo, não necessariamente ele precisa ser cumprido dentro da escola. Se a escola tiver, vamos pegar, sei lá, Fundamental 2, tem uma parceria com uma escola de robótica, uma Geek Games da vida, uma Super Geek. E o aluno estar matriculado ou pertencer a um curso de robótica, ele vai poder incorporar isso ao crédito de aula do que ele precisa cumprir ao longo de um ano. Então, assim, quando você fala de transpor essas barreiras, eu acho que é algo muito real. O que eu entendo, né, e vejo, são questões mesmo, né, muito mais jurídicas, normativas, que nos impedem hoje, mas que não seria daí o problema, porque sim, a gente consegue hoje tranquilamente ter esse tipo de transposição. Sim. E aí, nesse sentido, você acha que a interação entre as pessoas vai aumentar ou diminuir com essa transformação digital que as escolas estão passando hoje? No final do dia, eu diria que é uma transformação que já vem ocorrendo e que ela é diferente. Eu não diria que ela é melhor, eu não diria que ela é pior. Eu não sou da bandeira de, tecnologia, agora a molecada só fica no celular, agora a molecada só fica no tablet. Não levanta essa bandeira, mesmo porque eu acho que levantar essa bandeira é totalmente tirar o quanto a tecnologia contribui hoje, por exemplo, para que uma cidade no norte do país tenha acesso a um curso de altíssima qualidade que somente no Sudeste ela teria. Então, eu não levanto essa bandeira, eu acho que é uma outra conversa, mas existe uma questão muito mais pontual do ponto de vista da jornada mesmo do aluno, entender qual que é a responsabilidade da tecnologia. Mas o que eu entendo não vai aumentar ou diminuir, não vai ser melhor ou pior, ela é diferente. Então, eu vou dar um exemplo para você. Eu vou até pegar. Um exemplo de uma consequência disso. O que a gente entende muito hoje? Então, por exemplo, hoje a gente entende que uma criança de 7, 8 anos de idade, eu tenho até uma pergunta que vai conectar com a Miriam. Uma criança de 7, 8 anos de idade, a usabilidade dela, utilizando o mobile, utilizando o desktop, é muito de fala. Então, uma criança, eu vou pegar um sobrinho, mas isso a gente pode levar para o macro. O meu sobrinho, tudo que ele vai pesquisar no Google é pela fala. Então, isso significa, mas então as crianças não vão mais escrever? Não. Em nenhum momento, porque surgiu a fotografia, a gente anulou a pintura. Em nenhum momento, porque surgiu a televisão, a gente anulou o rádio. Não. Tecnologia complementa e potencializa processos. Óbvio, gente, ela em muitos momentos, de forma descontextualizada, ela deixa de fazer sentido? Claro. Por que a gente está chamando de aprendizagem remota de urgência? Porque o que se está fazendo hoje não é aprendizagem utilizando tecnologia, é apagar incêndio. Sou eu colocar uma plataforma que sobe PDF, desce PDF, sobe áudio e vídeo aula, mas eu não estou monitorando a aprendizagem. O Google Classroom, o máximo que ele faz é trazer a nota não é aprendizagem. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando dessas mudanças e modificações. Mas eu não sou professor, isso não vai me afetar. Vai te afetar totalmente, porque você vai receber esse cara que está no ensino médio, esse cara que está com 7 anos de idade hoje, daqui com 10, 12 anos, ele vai estar trabalhando na tua empresa e a forma de comunicação dele é totalmente diferente. E se você não conseguir ter essa comunicação com ele, você não tira um projeto de papel, você não coloca um novo serviço para ser comercializado, muito menos lança um novo produto. Então, assim, eu acho que a forma como a gente vem lidando, a forma como ela vai intervindo no processo de aprendizagem, obviamente está mudando. Não entendo, não olhe dessa ideia de isso é melhor, isso é pior, ou isso vai trazer algo negativo. Não entendo que isso, eu sempre gosto de trazer ideia, né? Caneta esferográfica, a bolinha que fica, porque tem uma esfera, debaixo da caneta tem uma bolinha. Quando eu saí da caneta tinteira e fui para a caneta esferográfica, eu usei uma tecnologia para não deixar a caneta tinteiro secar. Então, uma vez eu dei esse exemplo e foi super legal, porque eu estava dando formação de professor e a professora, nossa, eu usava caneta tinteiro. E assim, foi super legal ela explicar como era. Então, você tinha lá o espaço onde ficava a tinta, o cara na sala de aula ia passando, colocando tinta, você molhava a pena e ia escrevendo. Só que qual que era o problema? Qual que era a dor? A tinta secava, e aí eu deixava de escrever, porque não tinha tinta. Até que o cara foi lá e falou, peraí, se eu pegar um tubo e colocar uma bolinha aqui no final, ele fica girando, a tinta não seca e todo mundo escreve. Pronto, acabou. Então, assim, quando a gente está falando de tecnologia, entender que todos nós, estou dando esse exemplo, mas seriam tantos outros, todos nós já estamos inseridos nesse movimento. A questão é, até que ponto ele está contextualizado, até que ponto ele não está, até que ponto ele está entregando benefício e não sendo único exclusivamente uma ferramenta, né? Que senão ele não vai fazer sentido mesmo. Sim. Uma coisa que a gente vê em filmes, né, eu vi em documentários em relação à educação, é que em países, alguns países, principalmente desenvolvidos, os Estados Unidos tem muito,
da criança ela ser alfabetizada, ser escolarizada dentro de casa, por um professor particular, por um tutor, né? Ela não entra no sistema de ensino como todas as outras crianças e ela aprende dentro de casa a cargo da família, digamos assim. Uhum. Isso pode ser uma possibilidade para chegar aqui no Brasil, por exemplo? Sim, a gente já tem, né, a discussão do homeschooling, né, que é você ter a possibilidade de educar o seu filho de maneira que ele não seja obrigado a frequentar um ambiente formal de educação. Lembrando, educação se faz em qualquer ambiente hoje, então não é só dentro dos ambientes formais, não é só dentro da escola, não é só com o professor. O que a gente entende quando a gente começa a olhar para a aprendizagem que é mediada, seja por aí tem N regras, tá? A gente não vai entrar, mas para que isso aconteça de fato hoje, seja autorizado judicialmente, é fundamental que um dos pais, um dos responsáveis, ele tenha formação específica, enfim, a gente não vai entrar nisso. O que acontece muito, Vlad? É o contexto social que nos impede de entender que, na minha visão, e é muito particular, fica à vontade para discordar, não faz sentido para a gente. Então, a gente está falando de, hoje, quando a gente olha para casos de abuso, e aí a gente pode, né, entrar numa discussão ainda mais profunda ainda, a gente está dizendo que quase 90% dos casos de abuso e de assédio, eles acontecem dentro de casa. Então, você está dizendo que essa criança, às vezes, a ponte que ela teria para ter uma conexão, que seria a escola, um local para ela poder falar, ela não vai ter. A gente está dizendo que, quando a gente olha para a estrutura familiar na perspectiva de acesso à internet, de saneamento básico, recentemente eu vendo uma live, hoje a gente não tem nem 50% da população com saneamento básico em casa. A gente está dizendo que as crianças vão à escola para comer. Então, assim, a gente tem que entender também o nosso contexto social, antes mesmo, eu acho, e aí a gente está falando de formatos. Eu tenho um formato que é homeschool, eu tenho um formato EAD, eu tenho um formato online. Então, assim, antes mesmo, eu acho que a gente pensar em formatos é a gente entender o nosso contexto nível Brasil. Quem somos nós? Quem são essas crianças? Crianças que, sim, infelizmente, a gente tem que entender que sofrem abuso e sofrem por familiares e elas não vão ter conexão com um ambiente externo para poder falar sobre isso. A gente está falando de escolas, de casas que ainda não possuem estrutura. Então, sim, é uma alternativa, é algo que existe, mas que tem que ter muito cuidado nessa discussão, lembrando que a gente tem uma diversidade social, uma desigualdade social que influencia diretamente nesses ambientes. Então, não dá para simplesmente dizer, agora é fácil, não é fácil, a gente tem desafios ainda muito maiores. Certo, eu penso que momentos como esse de extrema disrupção, alguns pensamentos eles podem vir à tona, né, e passarem a ser discutidos, e por isso talvez realmente uma possibilidade aí Faz todo sentido. no futuro, né? Mas uma coisa que acontece também, o mundo é veloz. Hoje a gente não aceita mais que um site demora mais de 4 segundos para carregar, né? A gente não admite que uma pizza seja entregue em mais de meia hora na nossa casa. Né? E aí, eu fiquei pensando se não existe uma contradição nesse universo educacional. Por quê? Os indicadores, eles dizem que cada vez mais os alunos estudam mais, né? Passam da faculdade, depois vão uma pós, mestrado, doutorado, outros cursos livres. Então, quer dizer, eles estão passando mais tempo investindo em conhecimento, investindo na educação. E, ao mesmo tempo, a gente tem esse mundo que anda cada vez mais rápido. E a tecnologia, ela age para isso, né? Para que as coisas vão mais rápidas. Eu queria saber se existe essa contradição no universo da educação e se isso pode pressionar, por exemplo, para que lá na frente a gente tenha um ensino médio fundamental mais rápido, para que esse jovem ele se forme antes mesmo dos 17 anos para conseguir estar mais pronto para o mercado de trabalho o quanto antes. Ainda mais a gente vê que nós estamos passando por um envelhecimento populacional muito rápido e a gente vai precisar de mão de obra. Né? Há alguma possibilidade disso ocorrer? Tá. Aí, de forma bem pontual, isso a gente esbarra de novo nas questões normativas, jurídicas, enfim. Sim. Se a gente for tirar, eu vou tirar essa questão, se a gente for tirar, já existe esse movimento hoje muito forte. Então, se a gente entrar em algumas plataformas online, se a gente for pegar o Veduca, se a gente for pegar o Coursera, se a gente for pegar a Udemy, a gente está falando de cursos que são de
curtíssima extensão e que em pouco tempo eu consigo me habilitar, eu consigo ter skills que possam já me colocar operando no mercado de trabalho. Aí eu vou dar um exemplo básico, né? Então, por exemplo, a gente vai falar de growth hacking. Então, a gente vai falar de como hoje a gente pode hackear um processo, uma jornada de venda ou uma jornada de marketing. Cara, isso é muito novo. Então, assim, ainda que o cara faça faculdade, ainda que ele faça universidade, voltado para PP, publicidade e propaganda, para marketing, ele vai tocar talvez nesse assunto, mas ele não vai ter isso. E quando a gente está dizendo nesse ponto, a gente está dizendo que quando o mercado precisa, eu não tenho quem entregue. Eu poderia trazer tantos outros exemplos. Então, essas plataformas, essas novas formas de aprendizagem, elas estão vindo para sanarem essas lacunas. Quando a gente olha para a educação básica, é bem interessante, tem um dado do PISA que fala que o Brasil é o país que mais os alunos passam tempo estudando física, que mais passa tempo. Física, do ponto de vista de carga horária. E é o país que os alunos menos sabem física. Então, eu estou dizendo que o cara fica estudando física, se eu for comparado, é o que mais fica, mas ele também é o que menos sabe. Quando a gente olha para um dado como esse, o que a gente entende? Que é uma releitura, é uma transformação na forma como esse cara está aprendendo. E essa transformação, ela pode se dar por meio de um conteúdo que pode ser esticado ou condensado, que é o que vai acontecer agora. Então, muitos conteúdos, eles vão ser condensados. Ao invés de eu falar de disciplina, eu estou falando de área, eu estou falando de segmento, eu estou falando de itinerário. Ela pode ser esticada ou condensada. Ela pode já, de uma forma muito mais prática, já começar a trazer resultados direto para que ele possa utilizar para fora da universidade, para fora do ambiente escolar. Vou pegar um exemplo de uma startup de um amigo meu. O que eles fazem? Eles pegam os itinerários, então ele coloca lá, então o aluno no ensino médio ele vai poder ter um projeto de construção de carro de Fórmula 1. Um exemplo de uma escola que está fazendo isso. Ok, quando ele vai fazer isso, ele precisa saber sobre velocidade, que ele vai utilizar física, ele precisa saber escrever muito bem, porque ele vai ter ali todo um roteiro e um manual, então tem N disciplinas que ele movimenta. Isso pode certificar e habilitá-lo a dizer, olha que legal, eu já tenho essas habilidades desenvolvidas. Então, isso já acontece, não oficialmente, obviamente, eu não posso usar essa certificação, isso é algo certificado como conclusão do ensino médio, mas sim, eu já, tanto na educação, pensando em educação básica, tanto no Fundamental 2 como no ensino médio, eu já consigo modularizar, a gente usa muito essa expressão hoje, né? É começar a modularizar o processo de aprendizagem para quê? Ao invés de eu vou pegar a universidade, fica mais fácil de entender. Ao invés de eu esperar 4 anos para me formar, por exemplo, em direito, por que a cada 6 meses eu já não posso ter blocos de certificação que me habilitem, por exemplo, a ser, sei lá, trabalhar uma peça específica do tributário, entende? Eu não preciso estar formado em 4 anos ou 5 anos, mas não, eu já tenho ali uma certificação que pode me permitir já começar a atuar especificamente. Nesse sentido que você está falando, me parece que a tendência é mais autonomia para o aluno. Exatamente. Né? Total. E isso é o quê? A gente percebe muito isso quando o aluno é mais velho, já tem uma certa autonomia na vida. Então, faculdade, você escolhe mais ou menos os módulos para que lado que você vai dentro daquele curso que está fazendo. Agora, no ensino básico, eu sei que também tem ensino médio, os alunos podem direcionar. Agora, no ensino básico, crianças, elas vão poder decidir mais sobre o caminho da educacional que ela vai trilhar? Ela sempre vai ter um mediador, né? Então, quando a gente olha, por isso que eu gosto muito da ideia de um professor mediador. Porque no final do dia, Vlad, se você for pegar uma criança de 7 anos de idade, se você colocar, tem até um teste, né, que faz isso, você coloca a tela, o cara em 4, 5 segundos já está mexendo. O que é instrucional, o que é informativo. É uma linguagem dele, né? Ele já nasceu com essa linguagem. Ele tem essa linguagem, que a gente chama de nativo digital. Eu tenho 37 anos, eu não sou nativo digital. Eu entrei no mundo digital, entendeu? Então, eu comecei a aprender a viver dentro. O cara não. Quando ele entra, quando ele tem um tablet na mão, quando ele tem essa capacidade que ele vai... Existem até pesquisas falando sobre mudanças biológicas nesse sentido mesmo, né? De genéticas nessa perspectiva. O cara ele já começa a ter, por exemplo, vou pegar um exemplo prático. A gente aprende a ler da esquerda para a direita e de cima para baixo. Okay? Então, a aprendizagem de alfabetização é esquerda para direita e de cima para baixo. Ninguém começa a aprender a ler de baixo para cima e nem da diagonal para baixo.
Quando a gente começa a falar de uma tela de tablet, o processo de leitura é totalmente diferente. Por quê? Ele é multimediático, ele é hiperlinkado. Eu estou dentro de uma página, eu clico, eu fui para outra. E ali, a hora que eu percebo, eu estava pesquisando sobre a Rosa, e a criança estava pesquisando sobre Minecraft, de repente ela está vendo uma mochila nova que ela vai poder usar na escola. Então, até o processo de leitura, de alfabetização, de interpretação, ele é totalmente diferente. A exposição, por exemplo, a gente tem uma exposição muito forte, muito alta hoje para as crianças a imagens. Então, toda a construção dela é muito imagética. Ela entender o processo, essa ideia de... Eu escuto muita gente falando assim, nossa, porque a molecada hoje com 6, 7 anos de idade parece que já nasceu sabendo. Ele é exposto muito rapidamente, muito cedo, a muita informação. Então, óbvio que essa evolução ela vai ser muito mais rápido. Então, quando a gente começa a olhar para isso, a gente está dizendo, é claro que uma criança... E aí, você tem a questão da experiência, né? A gente vai dizer, claro que uma criança de 6, 7 anos de idade, ela não vai dizer, não, eu vou seguir nessa trilha, porque é isso, porque ela não tem da experiência, né, e o contexto para poder tomar essa decisão. Mas sim, ela já consegue, a partir da mediação de um professor, a partir da mediação de um educador, ela consegue aprender a tomar decisões. E aí, sendo exposta a experiências, óbvio, né? Senão, se ela não tiver experiência, ela não consegue ter isso. Sim, e aí em todo esse contexto você diz que o professor ele vai precisar ser mais um mediador. Uhum. Né? Para mim, isso parece que ele vai precisar se aproximar muito mais dos seus alunos, cada um desses alunos com um projeto diferente, de vida diferente, né? Que implica em algumas mudanças na forma do professor trabalhar. Né? Sim. O que o professor vai precisar adquirir de competência para essa escola do futuro? Perfeito. Quando eu olho para o professor de novo, né, eu falo que a gente está olhando para esse indivíduo que está dentro de uma sociedade em transformação absurdamente rápida. É entender primeiro que o que eu faço hoje, o que eu ensino hoje, o que eu entendo hoje como ferramenta de prática pedagógica, para amanhã, simbolicamente, mas para amanhã talvez já não faça mais sentido. Então, um exemplo típico, é só você pegar um material didático, por exemplo, que às vezes o cara vai trazer no material didático como fazer uma carta. Cara, não dá para a gente falar de carta. Mas por que a carta é importante? Claro que é. A partir do momento, até no processo de explicar como foi o processo de construção da história, o processo histórico de construção da escrita. Mas falar para um aluno hoje mandar uma carta, eu vou dar outro exemplo. Uma aluna minha falou para mim, não, e-mail é coisa de velho. Tipo, na cabeça dela, só usa e-mail quem é bem mais velho. E o e-mail é muito utilizado. Muito, absurdamente. Por exemplo, para ela fazer uma inscrição no Enem, para ela participar do IDEB, para ela participar da Prova Brasil, não mais, mas para participar de algum processo seletivo, você precisa ter e-mail. E se você não tiver e-mail, você não recebe. Então, assim, é o professor entender que, da mesma forma que o aluno está desenvolvendo novas competências e habilidades, ele também. E aí é começar a olhar para a própria prática, entendeu? Peraí, cara, nessa escola que tem esse contexto, uma escola pública de periferia, eu usei essa tecnologia, eu usei essa metodologia. Será que vai ser o mesmo contexto para essa outra escola, que é iniciativa privada classe A, num bairro X? Então, é começar a refletir sobre a própria prática. E isso eu acho fundamental. E aí eu estou falando de forma mais genérica, né? Obviamente, não estou, fulano e beltrano, mas a educação, ela, na minha visão, chão de sala mesmo, a gente tinha perdido um pouco isso, de refletir sobre a própria prática. E não é uma reflexão abstrata, tipo, nossa, que legal. Não, peraí, eu fiz isso, quais os indicadores que eu tenho, eu consegui ou não consegui chegar nesse objetivo? Eu consegui. Ok, o que você fez para chegar lá? Como que você replica esse processo para outros professores também fazerem? Eu não consegui chegar no objetivo. Ok, o que eu posso fazer da próxima vez para me fazer chegar lá? Então, eu brinco até que é um pouco do mundo das startups, né? Testar, medir, aprender. Então, eu vou lá e construo, eu preciso testar, eu mexo para eu aprender. Deu certo, eu continuo, deu certo, eu volto. E a prática pedagógica, em algumas escolas, de novo, estou falando geral, para quem está me ouvindo, para ficar uma coisa do tipo, que está... Não, cara, estou dizendo que era muito comum ver do tipo, quantas vezes não ouvi isso? Não, eu dei a matéria já. Não, mas espera aí, o cara aprendeu? Você chegou no seu objetivo? O que você fez para chegar lá? Então, olhar para a própria prática e aí, de novo, desconstruir-se e construir-se continuamente.
Então, a educação é um espaço disso. A gente tem que parar de acreditar que a educação é um espaço onde está tudo já decidido e tudo pronto. Ah, não, do mesmo jeito que eu dei aula esse ano, eu vou dar aula ano que vem. Quantas vezes, né? Na universidade ou na escola, vocês estavam falando de experiências em escola. Quantas vezes, gente, o mesmo professor trabalhava ali do mesmo jeito todos os anos? Mas espera aí, está funcionando? E não é só responsabilidade dele, não. É responsabilidade da comunidade escolar. O gestor tem que acompanhar, ele tem que ver se os indicadores estão sendo, se estão sendo alcançados. Então, nisso a tecnologia pode ajudá-lo a acompanhar. Total, total. Vou dar um exemplo também, eu vou sempre dar um exemplo de amigos que trabalham com a EdTech, né? Tem um amigo, o que ele faz? Quando o aluno chega no 9º ano do Fundamental, né, no final do ano Fundamental 2, ele tem uma tecnologia que permite a esse aluno ter uma experiência online para poder indicar qual itinerário formativo ele vai seguir. Então, o que o professor ele tem que fazer? Se ele, ao invés do professor ir lá, ou ter que fazer uma atividade, ou ter que ler atividades, ou corrigir aquilo, não. Ele vai pegar uma tela onde 1.000 alunos, ele vai ter ali muito claramente em nuvens quais são os blocos de itinerários que vão acontecer. Aí sim entra o processo de construção dele para mediar essa jornada do cara, que também a tecnologia vai ajudar muito. Mas acreditar que, ok, eu determinei a minha prática, não, eu sou professor de língua portuguesa, então exclusivamente eu vou estudar sobre aspectos ou teorias voltadas. Ótimo, você pode ser especialista de área, mas não se limite. Não se limite, porque a escola vai precisar de muito mais skills que muito exclusivamente saber da sua disciplina. E hoje todas as áreas de saber elas se entrelaçam muito, né? A gente vê startups, biólogo trabalhando com engenheiro, que trabalha com matemático. Essas áreas, elas bebem um pouco do conhecimento uma das outras, né? Com certeza. E, assim, um ponto importante que você falou, Vlad, que eu também bato muito nessa tecla, sabe? O cara sai do ensino médio, ele vai para a universidade, ou ele vai para um ambiente profissional, ele vai começar a trabalhar, e é uma lacuna, tão absurda para mim, que eu falo, gente, como que a gente não está discutindo sobre isso, ou quem está discutindo ainda está muito na academia? Durante a educação básica inteira, a gente tem carteiras enfileiradas, a gente tem horário para você ir ao banheiro, horário para você levantar, horário para você sair, você tem salas fechadas, se a gente for para a educação pública, parece praticamente uma prisão, porque é cheio de grade. Mas tem violência, eu entendo totalmente, mas tem que refletir a prática. Enfim, eu tenho um ambiente que a todo momento ele está cerceando e cortando a capacidade do aluno de tomar uma decisão de questionar e tudo mais. Beleza, então o menino pode levantar a mão para questionar uma atividade que o professor trouxe. Professor, deixa eu só entender, isso vai contribuir em quê para o meu aprendizado? O aluno jamais pode fazer isso. Porque se ele fizer, ou ele vai ser punido, ou enfim. Aí chega o cara, ele entra na universidade, ou ele vai entrar no ambiente de trabalho, aí todo mundo vira para ele, olha, você tem que aprender a errar, você tem que tomar iniciativa, você tem que saber planejar. Sendo que a vida inteira o erro foi condenado. Você entende? A vida inteira me disseram que eu não podia ser um aluno abaixo de 7. Tem como que ele chama? Acabou que vem o nome dele. Ele foi executivo do Face, enfim, hoje ele está na XP, e ele fala um negócio que eu acho muito legal, assim, sabe? Entender que às vezes a gente quer que o filho ou a filha, ou quer que o aluno, ele seja 10 em tudo. Ou ele seja o cara, não dá. Quem é que é 100% em tudo? Quem que sabe tudo de tudo, Vlad? Ninguém. Quando eu tento fazer... Ninguém, cara, não tem como. Quando eu tento fazer isso, quando eu digo que todo mundo tem que saber 100% de tudo, que é uma puta de uma utopia que não faz o menor sentido, eu tô dizendo que eu não tô focando na tua habilidade maior. Então, por exemplo, não, porque você tem que tirar 10 em matemática, tem que tirar 10 em língua portuguesa. Mas espera aí, eu sou muito foda de matemática, por que eu tenho que tirar 10 em língua portuguesa? Meu, tira 7 em língua portuguesa, passa, e vai ser o cara de matemática, entendeu? Então, assim, remodelar esse mindset para poder entender assim, não adianta pensar, né, que o professor vai lá, ele vai estar sempre trabalhando. Não, isso mudou. Não adianta achar que, por exemplo, como você falou desse, né, essa interligação até intersecção entre as áreas, não adianta achar que do tipo, não, mas eu sou de matemática, eu não tenho que trabalhar a interpretação de texto com o cara. O cara não responde o problema de matemática, ele não conseguiu interpretar. Sim. Então, eu acho que são alguns pontos que precisam ser revistos aí, né? Qual que é o papel dos pais na escola do futuro, né? Na educação dos filhos, no ensino dos seus filhos? Legal. Eu não diria nem isso do futuro, mas eu diria de agora, né? Pensando que a gente está...
Mas pensando no futuro. Quando a gente está falando da presença da família, pensar que em muitos momentos, tem uma frasezinha meio clichê que, tipo, palavra de pai e de professora que mais marca a vida do cara, né? Tanto que vocês, na hora que estavam fazendo a dinâmica, vocês se lembraram de coisas da escola. Então, porque se um professor ou se um pai diz que você vai ser um fracasso, meu, aquilo vai te marcar o resto da vida. Óbvio que você vai passar por várias terapias, vai melhorar, mas você vai ficar ressoando com aquilo, né? Quando a gente entende a família ela precisa estar presente nessa jornada do aluno em momentos que o professor ou que a escola não vai estar, hoje não mais, mas que não vai estar presente. Então, por exemplo, quando a gente fala de dever de casa, quando a gente está falando de tarefa de casa, não é um momento único e exclusivamente conteudista que você vai trabalhar, somar o cognitivo com o teu filho. Não. De novo, puxando lá na socioemocional. Você está estabelecendo conexão, gerando confiança, fazendo com que, ao momento que ele está no processo de dúvida, você também está fazendo essa mediação. É fácil, simples, é bom? Não, eu sei de tudo isso. A gente sabe também das realidades, então a gente está falando de pais com carga horária de 12, 14 horas por dia, a gente entende tudo isso. Só que sim, a jornada de aprendizagem do aluno, ela precisa estar próxima, né? Caminhando junto com o que a família entende como educação. Então, não adianta, tem uma pesquisa que fala, né, que apesar da gente ter diversas profissões do futuro, mais de 85% dos pais querem que o filho faça direito, faça matemática, faça engenharia, medicina. Mas espera aí, calma lá, vamos abrir um pouquinho. Será que, de fato, pensando em uma jornada extremamente diversificada, com itinerários formativos, é só esse o caminho? É só medicina? É só direito? Será que ele não pode empreender? Será que ele não pode também ser um pesquisador e ir para a academia? Então, é entender esse processo e fazer parte desse processo, não no sentido punitivo, mas de orientar mesmo, de conduzir junto ao filho esse processo de aprendizagem. Certo. O que a educação brasileira precisa inovar? Onde que ela precisa inovar? Em que aspecto a inovação... eu sei que é uma A gente tem mais 2 horas, não? Mas assim, vamos tentar falar mais brevemente. Um ponto, vai. Onde que a educação brasileira precisa inovar? Tem um grupo, que é o pessoal do CIEB, que eu gosto bastante, depois quem puder entrar, tem uma estrutura muito legal que eu entendo que faça bastante sentido. Eles trabalham com 4 pilares, tá? Então, a gente está falando, quando a gente está falando de educação, seja a iniciativa privada ou pública, mas especificamente a pública, né? Porque a gente está falando aí de quase 40 milhões de alunos na educação pública. Quando a gente está falando de educação pública, a gente está falando de formação de professores, a gente está falando de estrutura física, então, da mesma forma que chega uma internet para mim aqui no estado de São Paulo, em Minas, em qualquer outro estado, ela precisa ter essa estrutura, quando a gente está falando de inovação. A gente está falando de conteúdos que façam sentido, então não adianta ficar produzindo material didático para poder falar, ok, o aluno cumpriu 5 capítulos do livro. Não. O quanto esse material didático, por exemplo, hoje, ele é multimediático. O aluno hoje, quando ele não é multimediático, ele é impresso seco, que eu tenho que ficar passando folha, aí o pai fica bravo porque o menino está dormindo em cima do livro. Lógico, quem que consegue hoje pegar um livro, gente, ficar 3 horas, 4 horas de frente? Ainda mais com tanto de estímulos que ele tem no seu dia a dia, né? Celular o tempo inteiro, entendeu? Então, a gente está falando de produção de conteúdo e hoje o professor tem uma grande oportunidade de produzir conteúdos extremamente relevantes e compartilhá-los, inclusive gerando receita sobre isso, por que não, né? Isso é importante. E um outro ponto é cultura, né, Vlad? Então, a gente está falando de formação, a gente está falando de estrutura, a gente está falando de produção de conteúdo e a gente está falando de cultura. Quando a gente olha para esses 4, tá tudo pegando fogo ao mesmo tempo, né? Então, não tem estrutura, a formação tá precária, conteúdo tá atrasado, eu tenho ainda uma cultura do que é digital e do que não é, que é complexa. E aí, o que a gente entende? De novo, na minha visão, cara, é todo mundo junto, é iniciativa privada, é academia, iniciativa pública, esfera pública, entendendo que educação não se faz com política de governo, cara. É política de Estado. Ok. Então, eu tenho Todos pela Educação, eu tenho a Fundação Lema, eu tenho a Universidade de São Paulo e eu tenho a Secretaria de Ribeirão Preto. Ok. Qual o plano que a gente vai estabelecer ao longo de X período e quais indicadores iremos monitorar? Quais indicadores? Não adianta eu trazer uma tecnologia ou falar de inovação se eu não estou monitorando. Porque tecnologia ela tem que servir como um processo que potencializa, ela não pode ser um fim em si só. Eu posso simplesmente falar, coloquei o Google Classroom, agora eu trouxe inovação para a Secretaria de Ribeirão Preto. Não, é a minha lógica isso.
Então, por que eu trouxe o Google Classroom? Os alunos estão conseguindo acessar? Quantos alunos acessaram mais de uma vez? Ah, não, os alunos acessaram. Ah, tá, quantos? Ah, de 90% acessou. Quantas vezes? Uma. Pô, não fez nada, não serviu para nada, acessou uma vez. Entendeu? Então, é entender e monitorar. E falar de inovação é passar por esses 4 pilares, ter um planejamento estratégico baseado em evidências e baseado em indicadores e olhando para cada um desses pilares. Então, é trazer uma formação para os professores, parar de punir o professor, é trazer uma estrutura que faça sentido na perspectiva de internet em rede banda larga, é celular na mão do cara, é notebook, é acesso móvel, ele conseguir, né, se movimentar, ele não ter que estar no lugar fixo. É a gente entender que eu tenho conteúdos que hoje já não mais fazem sentido. Não adianta eu querer dar um livro com um sistema didático, eu tenho só livro, o cara esquece, o cara quer construir, ele quer tocar, ele quer sentir cheiro. Nessa aceleração que eu estou agora, tem uma startup que, através da câmera do tablet, ela consegue... Sabe aqueles reviews antigos da Avon, que você passava o posto e sai cheiro? Vinha até em revista Isso, exatamente. Propaganda perfumada. Agora ela consegue fazer isso pelo buraquinho da câmera do tablet, então não precisa mais ter essa revista. Então eu estou falando disso e estou falando de cultura. É entender que, sim, professores estamos à frente com alunos que vão saber muito mais do que nós do ponto de vista de uso de tecnologia. E o que eu vou fazer com esse contexto? Como que eu torno esse contexto um processo de aprendizagem, baseado em projeto, baseado em sala de aula invertida e tantas outras metodologias ativas que nós conhecemos. Então, acho que passa muito mais um planejamento por esses 4 pilares, que não é fácil, mas que, de forma em conjunto, de forma colaborativa, eu tenho certeza que a gente chega lá. Voltando um pouco na Pontui, né, vocês estão agora no momento de atender sistemas de ensino e escolas, né, e você mencionou que está embarcando tecnologias de inteligência artificial. O que essa inteligência artificial vai fazer aí na Pontui? Ah, legal. De novo, pode ser o seu celular, pode ser o alarme do carro, qualquer tecnologia, pode ser inteligência artificial. Ela tem que fazer sentido dentro do processo, sim, principalmente em educação. Qual que é o nosso objetivo do lado de cá? É que a gente consiga automatizar o processo de correção de textos. Então, eu tenho textos que são corrigidos diariamente. E esses textos, eles considerando que a gente tem ali um processo humano para que ele possa acontecer, eu consigo fazer de forma mais rápida. E eu consigo fazer com um custo menor. Ah, mas aí eu vou tirar a profissão do cara, eu vou tirar o trabalho do cara? Não, eu vou colocar o cara para onde claramente para mim faz todo sentido. Você vai produzir conteúdo. Eu preciso divulgar um e-book para o cara, eu preciso divulgar aula para o cara, vídeo aula, eu preciso produzir conteúdo. E isso não tem inteligência artificial e nem quero ter. Eu quero ter ele no processo estratégico. É uma forma de personalizar esse estudo para ele. Exatamente. Então, a gente traz um professor que é corretor de redação, a gente coloca a inteligência artificial para corrigir. Cara, e aí, tipo, tem muita queda de... porque inteligência artificial, blockchain, calma lá, sabe? Tem muita coisa que também tem time. Então, por exemplo, hoje ainda existe uma desconfiança, existe uma dificuldade muito grande das escolas em entenderem que inteligência artificial não é algo feito de qualquer jeito, porque essa é a visão, tá? É feito de qualquer jeito, não dá certo, tá em um monte de erro. Cara, calma, eu vou te mostrar aos poucos que isso funciona e a gente vai conversando sobre isso. O que existe um pecado aí? É o cara entender, o cara acreditar por quê? Não, porque eu tenho inteligência artificial, o cara tem que me comprar. Não, o cara não vai te comprar porque não é o time de mercado. Então, eu sempre dou esse exemplo, né? Já existem vários robôs fazendo cirurgia, vários. Não é todo mundo que está afim de ser operado por um robô, entrar dentro de uma sala e só ter robô e não ter ser humano. É certo? É errado? É bom ou ruim? É time de mercado. Então, tem mercado que ainda... E um segmento de educação, principalmente falando de empreendedorismo, falando de startup, enfim, é ainda um mercado muito tradicional, muito relutante com mudanças. Então, de fato, a gente tem que ir caminho. Óbvio que, né, nesse momento agora acelerou muita coisa, absurdamente, mas ainda é muito relutante. Certo. Cris, eu gostaria de ficar mais horas falando aqui com você. Ah, legal, também adorei. Mas a gente já chegamos às 9 da noite, tá? Claro. Para gente terminar, queria fazer uma espécie de bate-bola com você, algumas perguntas bem rápidas, tá? Primeiro, o que você gostaria de ter aprendido na escola e que te faz falta hoje? Que o erro é um mega processo de aprendizado, que tudo bem errar, e que tudo bem se não der certo, e que tudo bem se você errar com outras pessoas. Eu acho que essa carga, ela pesa bastante.
Legal. Seu maior sonho? Eu poder ver que a educação ela não é feita só com educadores e que sim, a gente enquanto professor tem um mega potencial, não só para estar ao longo da vida, né, com outros alunos, ensinando, mas que a gente tem um potencial muito grande de transformador. E parar de achar que a gente dá aulinha, parar de achar que a gente, eu dou uma aulinha aqui, eu sou professor, mas eu tenho outra profissão. Cara, você que é professor, você é o alicerce da sociedade. Se você não acreditar nisso, já é. E um livro para você recomendar? Cara, eu vou dar um livro recente, se a gente for pensar. Eu queria dar um livro e um filme que eu acho bem bacana. Bom, o filme, na verdade, é um Sim, documentário, pode, Tarja manda Branca. ver, já manda o combo. É Tarja Branca, eu gosto bastante, fala bastante sobre como a Tarja criatividade. Branca? Tarja Branca, é um documentário bem interessante que vai falar muito do processo da criatividade da criança, o quanto ele é importante ao longo da formação. Se eu fosse pensar em um livro especificamente, e de fato, assim, que para mim fez todo muito sentido, na verdade, é Contágio, por que as coisas elas pegam, né? Que ela vai falar bastante de como que hoje a gente vai entender o porquê que tanta comunicação, por que tudo que é vendido na internet, por que isso pega e por que outras coisas não. E por que para mim fez sentido? Pela forma como eu começo a entender como o outro consome conteúdo. Então, é algo recente, né, que eu vi lendo, enfim, tem tantas outras, mas acho que especificamente esses dois fazem bastante sentido. Bacana. O William já colocou aí tanto o documentário quanto o livro Isso, no chat para todo mundo legal. ficar ligado. Cris, eu agradeço demais a sua presença. Imagina, imagina. Eu aprendi bastante nisso, já minha visão sobre Ah, legal. educação já mudou. Isso é muito legal. É sempre um prazer falar contigo, Ah, imagina. pegar um pouco dessa sua energia, né? Ah, legal. E você é da casa, né? Então Tamo seja junto. sempre bem-vinda para estar aqui com a gente. Gente, eu que agradeço, obrigada demais, obrigada por vocês estarem indo, né? Plena quinta-feira, 9h05 da noite, a galera totalmente online. Ah, Cris, Obrigada ninguém tem nada demais. para fazer, não dá para sair, não dá para fazer nada, ué, Entendi, por isso que vocês estão aqui, né? Ah, tá, beleza. Poxa, que fosse mérito nosso, Vlad. É verdade. Então, assim, ó, muito obrigada. Muito obrigada por vocês estarem aqui falando de educação. Eu acho que quanto mais a gente entender que a responsabilidade é nossa e que se não for agora vai ser quando, se não for a gente é quem vai ser, então bem simples, né, bem comum. Me coloco muito à disposição, meu LinkedIn, fique à vontade, @CrisMiura, eu sou muito ativa no LinkedIn, então podem me acompanhar, eu adoro gerar novas conexões e estou à disposição aí para quem quiser, né, extrapolar o presencial, o online, não o presencial, mas o online para o dia de hoje, podem me chamar, fico muito à vontade. Show, Cris. Antes da Valeu. gente encerrar, quero só dar alguns recados. Nós temos uma parceria com a PAI, aqui de São José do Rio Preto, uma instituição que ajuda mais de 400 crianças, né? Então, nós estamos disponibilizando o link para quem quiser fazer doações, fica à vontade, vai ser de grande ajuda para uma instituição que, assim como todo mundo, está passando por um momento super difícil, né? Então, tá aí o link no chat. Quem quiser, vá lá e só fazer uma doação. Eu quero agradecer aqueles que já optaram pelo ingresso solidário, né, que boa parte deles já vai para a PAI também. Um recado. Vocês vão receber uma comunicação pelo WhatsApp da Me Conta Aí, que é uma startup aqui de Rio Preto, que justamente vai entender a experiência de vocês com esse evento. A gente quer ouvir e o nosso intuito é sempre entender como que é essa experiência para a gente poder melhorar. Então, por favor, respondam esses questionamentos. É bem rapidinho e de muita valia para a gente, tá? Aqui do Movimento Startup Green de Rio Preto. Para terminar, eu quero agradecer de coração, então, a Cris Miura, que no meio desse turbilhão todo, a startup dela mudando e alcançando novos desafios, ela ainda se dedicou um tempo para parar e conversar com a gente e fazer essa troca de conhecimento. Tá? Eu quero também falar para vocês todos seguirem as mídias sociais do Startup Grind, então, tanto Facebook quanto no Instagram, Startup Grind Rio Preto, procura lá, a gente sempre está colocando conteúdos, sempre avisando dos novos eventos, e é muito legal todo mundo está acompanhando isso junto com a gente.
Também eu quero agradecer a todas as marcas que apoiam o Startup Green de Rio Preto. Então, a Shift Tecnologia, o Tela 2 e o SBT estão sempre com a gente desde o início, assim como a Mind Comunicação, a Multivias Comunicação, Parque Tecnológico de Rio Preto, a EXGA e a Me Conta Aí. De coração, muito obrigado. O movimento ele está crescendo muito com a ajuda de vocês. São partes muito importantes. E também cresce muito por conta da equipe de voluntários do Grind. Então, eu quero agradecer todo mundo que faz esse evento acontecer. É primordial isso. E é uma equipe que me enche de orgulho, de verdade. Toda vez que a gente realiza um evento desse, eu me sinto muito orgulhoso de estar perto dessas pessoas. Agradecer também aos nossos mentores, o Luiz Fernando Garcia e a Fátima Garcia, que nos dão alguns puxões de orelhas, nos dão dicas muito valiosas, mas eles sempre colocam a gente para ir para frente, sempre nos instiga a nos desafiar e a ir para frente. Isso não tem, eu acho que eu não sei como eu posso agradecer inteiramente isso, né? Então, muito obrigado também aos nossos mentores. Agradecer a todo mundo que fez a inscrição, que participou desse evento, participou do networking, escutou ativamente aqui a Cris. E fiquem ligados agora que a gente está em contato para os próximos eventos, para a gente poder também se conectar cada vez mais e expandir a cabeça falando de assuntos variados, sempre pensando no futuro. Tá? Então, Cris, muito obrigado novamente. Obrigado a todos os participantes. E a gente se vê no próximo Startup Green de Rio Preto. Falou, gente. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.